Deus que fez a terra, todos os céus e mares, sol e entardecer. É o Deus que do pó fez o homem e neste universo tem todo o poder. Eu sei que é dele a força que abre os mares, que estremece os montes, que detém o sol, que incendeia, faz ruir muralhas, que dá força aos fracos e os faz andar. Ele é o Deus da sarça ardente, ainda hoje faz queimar meu coração. Sim, por toda a eternidade, Ele é o Senhor, é o soberano. Por mais voltas dê o mundo, onde quer que esteja, quero me lembrar que este Deus, o Criador de tudo, é que me dirige e me faz cantar. Ele é quem repreende os ventos, com uma palavra faz calar o mar. Ele é o Deus que faz da água o vinho, seu poder os mortos pode levantar. Ele é quem faz que os cegos tenham vistas, faz que aleijados possam sim andar. Vidas velhas transformando em novas, de toda ansiedade pode libertar. Ele é a luz que com seu brilho veio alcançar meu pobre coração. Ele é quem venceu a morte por sua cruz, me deu vitórias. Por mais voltas deu o mundo, onde quer que esteja, quero me lembrar que Jesus, meu Redentor amado, é que me dirige e me faz cantar. Graça e paz, irmãos. Pela bondade de Deus, estamos começando a nossa aula da Escola Dominical deste domingo, dia 23 de agosto, e eu quero louvar a Deus pelo privilégio de poder chegar até você e juntos meditarmos na palavra do Senhor. Vamos orar? Vamos pedir a graça do Senhor sobre nossas vidas, sobre nossos corações. Vamos pedir que o Espírito Santo venha abrir o nosso entendimento e ele venha nos levar aos seus mananciais. Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor, eu quero te agradecer pela manhã desse dia. A bênção, Senhor, de estarmos reunidos em nome de Jesus Cristo através desses canais. Queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra. Queremos te agradecer pela obra do Espírito Santo em nós, que fala conosco, que nos conduz, que nos guia em toda a verdade. E queremos nesta hora, Senhor, nos colocar totalmente, ó Deus, dependentes diante do Senhor e rogar que o Senhor conosco venha falar, o Senhor venha nos conduzir, o Senhor venha, ó Deus, nos mostrar a direção a ser seguida, os propósitos que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. Visita cada irmão, visita cada irmã, visita este amigo que nos assiste, visita as famílias, vai agindo o Espírito de Deus com toda a liberdade em nossas vidas, em nossos corações. Eis-nos aqui, Senhor, e abençoa a nossa aula, a nossa reflexão. É a nossa súplica no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, nós temos estudado em nossa escola dominical a doutrina do Espírito Santo. O tema das nossas aulas, dos nossos estudos tem sido o Espírito Santo e você. E essa aula de hoje é a aula de número 7, a plenitude do Espírito Santo, ou uma vida cheia
do Espírito Santo. Na aula passada, nós estudamos aqui sobre o batismo com o Espírito Santo e vimos com os irmãos que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência que o crente vivencia quando ele crê em Jesus. Vimos na aula passada que todos os crentes são batizados com o Espírito Santo. Não existe na igreja o grupo dos batizados e o grupo dos não batizados. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 13, ele diz: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. O desafio que a palavra do Senhor coloca diante de nós é de buscarmos uma vida cheia do Espírito. Cheia do Espírito. E todo crente, todo cristão que não é cheio do Espírito, nós podemos dizer que ele é incompleto. Falta alguma coisa em sua vida. E o Espírito Santo, ele deseja nos encher. Ele deseja nos encher. Aliás, ele está mais desejoso de nos encher do que nós desejamos ser cheios. Então vamos refletir sobre esse assunto tão importante, tão vital para a nossa caminhada cristã. E, em primeiro lugar, eu gostaria de pensar com os irmãos sobre as bases bíblicas para a plenitude do Espírito, para uma vida cheia do Espírito. Comecemos pelas promessas de Jesus. Quero destacar duas no Evangelho de João. João capítulo 4, verso 14. O Senhor Jesus afirma: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A plenitude do Espírito, nesta promessa do nosso Senhor Jesus Cristo, é comparada a uma fonte, a uma nascente. Você já viu uma nascente? Veja, o Senhor, ele nos abençoa, ele sacia a nossa necessidade, mas ele faz com que essa água brote de dentro de nós. A segunda promessa, João 7,38, o texto diz assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. É a mesma promessa do nosso interior fluindo rios, o Espírito Santo brotando e jorrando através da minha vida, através da sua vida. Então temos essas promessas, foram promessas feitas pelo Senhor Jesus. Em segundo lugar, nós podemos refletir sobre a vida da igreja primitiva. A igreja primitiva, ela não era perfeita, ela era formada de homens, de mulheres, pecadores, regenerados. Podemos encontrar na igreja primitiva muitos problemas, situações embaraçosas. Mas a marca da igreja primitiva era uma vida cheia do Espírito Santo. Os crentes todos, não era só a liderança, mas todos buscavam uma vida cheia do Espírito Santo. E Deus deseja que hoje todos os crentes busquem e sejam cheios do Espírito Santo. Vamos fazer um pequeno passeio pelo livro de Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 4, verso 8. O apóstolo Pedro está diante das autoridades do seu tempo. Ele havia sido preso porque havia orado por um coxo e o coxo havia sido curado. E Atos 4:8 diz o seguinte: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos,
ele está cheio do Espírito Santo. Fora preso por haver sido um instrumento vivo nas mãos do Senhor, e ele está cheio do Espírito. Capítulo 4, verso 31, Atos diz o seguinte: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Capítulo 6, verso 3, o texto nos fala sobre a primeira eleição de diáconos. E quando eles foram eleger os primeiros diáconos, o que eles levaram em consideração? O tempo de igreja, o dízimo que era dado, a família. Veja comigo, o que eles levaram em consideração para a eleição dos primeiros diáconos? Atos 6:3 diz o seguinte: mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Fecha aspas. Qual seria o primeiro papel do diaconato? Servir as viúvas, levar a cesta básica, servir os órfãos. Os diáconos desempenhavam este serviço. Notem vocês, e para isso precisavam ser homens de boa reputação, precisavam ser homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Graças a Deus. Aleluia. Estevão, aquele servo de Deus, um desses diáconos eleitos aqui, capítulo 6, versículo 5, diz o seguinte: o parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. É o Estevão que vai ser o primeiro mártir do cristianismo. O que, quando pensaram em alguém cheio do Espírito, lembraram logo de Estevão. A maior marca na vida de Estevão era a presença de Deus na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Saulo de Tarso, que depois foi o apóstolo Paulo, Atos 9:17, quando Ananias foi até ele, o texto diz: então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito. E ele foi cheio do Espírito. E quando chegamos lá no capítulo 13 de Atos, quando ele já está exercendo o seu ministério lá na igreja de Antioquia, o texto, depois de Antioquia, o texto diz assim: todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixou nele os olhos. Qual era a marca do apóstolo Paulo? Era uma vida cheia do Espírito Santo. Mas o seu companheiro, Barnabé, aquele que o discipulou, aquele que o orientou nos seus primeiros caminhos, ele também era um homem cheio do Espírito. Atos 11:24 diz o seguinte sobre Barnabé: porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Graças a Deus. Os apóstolos, os diáconos, toda a igreja era cheia do Espírito Santo. Quero aqui salientar algo que acho pertinente, interessante. Todos eram cheios do Espírito. Mas o texto de Atos também nos mostra que eles, sendo cheios do Espírito, eles ficaram cheios do Espírito. Alguns estudiosos, eles fazem alusão a essa diferença. Ser cheio, você já é cheio e você fica cheio do Espírito. Duas expressões intrigantes e interessantes.
O que os estudiosos colocam? Que ser cheio se refere a um estado do crente. É a sua experiência cotidiana, é o que eu vivo no meu dia a dia, que eu busco diante de Deus. E eu fico cheio do Espírito. É uma capacitação, é uma confirmação, é algo, é um acréscimo, é um plus de Deus. Quando me deparo diante de uma situação, de uma tarefa, é algo novo, inusitado, é uma crise, pode ser uma crise que eu tenho diante de mim. E o Senhor me dá uma capacitação especial. Eu já tenho uma vida cheia do Espírito, mas o Senhor acrescenta esse plus, Ele faz esse acréscimo à minha vida para que eu possa desempenhar aquela função, para que eu possa enfrentar aquela situação. Louvado seja o nome do Senhor. Ele nos dá forças na proporção das tarefas, das crises que são apresentadas diante de todos nós. A marca da igreja primitiva era uma vida cheia do Espírito Santo. Aleluia. Graças a Deus. Em segundo lugar, quais seriam os propósitos de nós buscarmos uma vida cheia do Espírito Santo? Eu gostaria de começar a pensar em motivações erradas. Há muita gente que às vezes busca, mas tem a motivação errada. E o Senhor é aquele que conhece os nossos corações. Ele deseja nos encher, mas Ele deseja que nós tenhamos a motivação correta. Muitos, por exemplo, buscam uma vida cheia do Espírito Santo na tentativa de ter uma experiência emocional, simplesmente. Você pode ter experiências emocionais, mas não é só isso. Não é só para você sentir arrepios, o calor. Você pode até sentir, mas se você vai em busca só de uma experiência emocional, veja, você está com a motivação errada. E a experiência varia de pessoa para pessoa, ok? Então, nós não podemos tomar por base, nem ter como motivação uma experiência. Segundo, alguns querem sentir algo diferente, que ouviram que outros crentes já vivenciaram. É o que eu acabei de dizer, a experiência de um irmão pode não ser necessariamente a experiência que o Senhor deseja que você viva. Então, as experiências são únicas. Não tenha como base a experiência de uma outra pessoa. Coloque-se diante de Deus e deixe que o Senhor trate com você de uma forma toda especial. Outros vivem crises e querem uma vida cheia do Espírito Santo para poder sair da dificuldade. É outra motivação errada. Acredito que se consagrarem à vida, o Senhor vai dar a vitória para que possa sair daquela crise. Motivação errada. Todas essas motivações são motivações egoístas. Paremos para refletir. Qual é o propósito, qual é a missão do Espírito Santo neste mundo? O Espírito Santo, ele veio para glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a missão do Espírito. Acompanhe comigo. Evangelho de João, capítulo 16, verso 14. O texto diz o seguinte: Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Qual é a missão do Espírito Santo? Glorificar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Reflita comigo rapidamente. Pense na obra do Espírito Santo na nossa vida, na nossa caminhada. Ele, na conversão, ele nos convence
do pecado, da justiça, do juízo. Ele nos convence e ele nos conduz a quem? A Cristo. O Senhor Jesus é glorificado através da obra do Espírito Santo na nossa conversão. Pense agora na nossa santificação. O que é a santificação? Nós somos transformados na imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Espírito Santo vai trabalhando no nosso interior, vai trabalhando na nossa vida e vai nos fazendo mais parecidos com Cristo. O Espírito Santo glorifica o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo através da nossa santificação. Terceiro, na glorificação. O texto nos diz que nós seremos ressuscitados pelo Espírito Santo, pelo mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, e nós teremos um corpo semelhante ao corpo de nosso Senhor Jesus, o Senhor ressurreto. Glória a Deus. Quem é glorificado? O Senhor Jesus. O papel do Espírito Santo é de glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Qual é a motivação correta quando nós pedimos uma vida cheia do Espírito Santo? A motivação correta é quando eu quero glorificar a Deus, quando eu quero glorificar a Cristo. Eu desejo que a minha vida seja uma expressão de louvor e glória ao nosso Senhor. E como isso acontece? Nós glorificamos a Cristo quando nós vivemos para o Senhor. Mateus, capítulo 5, verso 16, vivemos para a glória dele. Nossas obras fazem com que os homens glorifiquem a Deus. Mateus 5,16, assim também a luz de vocês deve brilhar, para que outros vejam as vossas boas obras que vocês fazem e louve o Pai de vocês que estás nos céus. Glória a Deus. Vejam, os homens olham para os nossos atos, para as nossas obras, para o nosso viver, para as nossas atitudes, para as nossas decisões e exaltam o nome do Senhor através da nossa vida. O nome do Senhor é glorificado. Segundo, nós glorificamos a Cristo quando vencemos a nossa natureza pecaminosa. Lembram da aula anterior? Todo crente vive uma luta, uma crise interna, há uma guerra interior. A carne versus o espírito, a velha natureza versus a nova natureza. E o apóstolo Paulo, ele vai nos ensinar, vai nos encorajar a andar no Espírito. Gálatas capítulo 5, verso 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Quando eu desejo viver uma vida para a glória de Deus, eu preciso mortificar a minha carne. Eu preciso dar lugar ao Espírito Santo. E o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é glorificado quando eu faço essa renúncia, quando eu me submeto ao Espírito e eu procuro assim viver para a glória do nome do Senhor. Nós glorificamos o nome do Senhor quando nós o servimos. Nós fomos salvos para servi-lo. Graças a Deus, o Espírito Santo, ele vem sobre nós e ele nos dá poder. Poder para quê? Para testemunhar. Para que nós sejamos testemunhas do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é ser uma testemunha? É você falar da obra, é você falar das grandezas de Deus. É você falar daquilo que Ele tem feito na sua vida, na sua história, na sua família, das maravilhas do Senhor. Então, quando você está cheio do poder de Deus, você dá esse testemunho. E você deve buscar
o poder de Deus continuamente na sua vida para que você possa servi-lo dando testemunho. E você assim o glorifica. Mas você também serve o Senhor através dos seus dons, dos seus talentos. O Senhor nos equipa com dons, com talentos, que nós devemos colocar tudo a serviço dele, a serviço da igreja, a serviço da sociedade. Eu glorifico o nome do Senhor através do exercício dos meus dons e talentos. Eu fui chamado para servir. Aleluia. Só que hoje nós vivemos um tempo onde as pessoas vivem uma vida muito voltadas para si mesmas. Elas querem ser servidas, elas não querem servir. A gente pode observar uma grande diferença da igreja hoje para a igreja primitiva. Pense, imagine hipoteticamente o diálogo do apóstolo Pedro, do apóstolo Paulo. Os dois estão conversando sobre a igreja. Vocês acham que de repente eles dialogariam da seguinte forma? Exemplo, Paulo perguntando para Pedro: Pedro, você está em que igreja agora? E Pedro vai responder: eu estou frequentando a Betesda do Avivamento. E Paulo estranha: há quanto tempo você está lá? Eu estou lá há 8 meses. 8 meses. Eu fiquei 2 anos lá na Betel da convenção, mas não deu para ficar lá não. E o que você está achando agora lá da Betesda do Avivamento? Pergunta Paulo. Aí Pedro responde: tem algumas coisas que eu não estou gostando. Como assim, Pedro? Lá não tem estacionamento, não tem ministério para sozinhos, o louvor lá é muito fraco, muito fraquinho. Você sabe que eu gosto de música, eu gosto de tocar bem. O sermão do pastor dá sono, dá sono. Pergunto para você, seria possível um diálogo como esse de crentes da igreja primitiva? Eu creio que não. Eu creio que jamais Pedro e Paulo conversariam desta forma. Mas esse é o diálogo que muitos crentes têm hoje. Eles querem ser servidos. Eles não querem sujar as mãos. O Senhor, Ele nos diz na sua palavra que nós somos salvos para servir. E se você deseja viver uma vida cheia do Espírito Santo, é para você servir, crente. Os crentes hoje são consumidores de religião, de sermões, de estudos. As pessoas querem sentar, botam um guardanapozinho, sentam, podem agora me servir, eu quero comer, quero comida boa, quero estudo bom, quero sermão bom, quero louvor bom. Mas não pensam que tem algo bom para dar. Não pensam dessa forma. Não cumprem o ministério que o Senhor a eles confiou. E você busca o poder do Espírito Santo porque você quer glorificar o nome do Senhor através do seu serviço, através do seu testemunho. Esta sim é a motivação correta. Por que os crentes hoje não vivem uma vida cheia do poder de Deus como o Senhor mostra na sua palavra? Porque a nossa motivação tem sido errada. E eu pergunto para você que me assiste nessa manhã, quais têm sido as suas motivações? Quando você ora, quando você pede consagração, quando você pede mais da presença de Deus, o que de fato é real no seu íntimo? Sonde o seu coração. A palavra vai nos dizer no livro do profeta Jeremias que enganoso é o coração humano e desesperadamente corrupto. Quando pensamos na motivação correta, precisa ser a glória de Deus. E o ministério do Espírito Santo no mundo hoje
é fazer com que o nome de Jesus Cristo seja glorificado. Aleluia. Graças a Deus. O terceiro ponto da nossa lição: quais seriam as maiores evidências de uma vida cheia do Espírito Santo? Quais seriam? Seriam os dons espirituais, falar línguas, profetizar? Vejam, eu creio que não. Creio nas línguas, creio na palavra profética. Vamos estudar essa matéria mais adiante na nossa série de estudos. Mas eu creio que essas não são as maiores evidências de uma vida cheia do Espírito Santo. Como assim, pastor? Você poderia me perguntar. A igreja de Corinto era uma igreja em pleno exercício dos dons. Não faltavam dons na igreja. E o apóstolo Paulo, quando se reporta a essa igreja, lá no capítulo 3, no verso 1, ele vai dizer assim: eu, porém, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Ele lamenta porque eles não haviam se desenvolvido, não haviam chegado à maturidade cristã, e eles tinham os dons. Mais adiante, no capítulo 6, verso 5, Paulo vai falar para a mesma igreja de Corinto. Ele diz o seguinte: para vergonha vou-lo digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade. É outro puxão de orelha. Agiam como meninos, não havia ninguém maduro, não havia ninguém sábio para julgar aquela causa que estava envergonhando a igreja. Mas não faltavam os dons. 1 aos Coríntios, capítulo 13, a partir do primeiro verso, o que o texto nos fala? O texto nos diz o seguinte: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Eu posso falar em línguas, eu posso profetizar, eu posso dar os meus bens aos pobres, eu posso ter o dom de Marte, entregar o meu corpo para ser queimado. Você sabia que esse era um dom espiritual? A igreja primitiva encarava o martírio como um presente de Deus, um privilégio. Ninguém quer esse dom hoje, não é? Mas ele vai dizer que eu posso vivenciar todas essas experiências. Se eu não tiver amor, é só barulho. Nada disso aproveitará. O que eu quero mostrar para você? Que a maior evidência de uma vida cheia do Espírito Santo não está na evidência dos dons. Está então como, pastor? Como eu posso conhecer uma pessoa cheia do Espírito Santo? Veja o texto de Efésios. Efésios capítulo 5, a partir do verso 18. Ele diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Graças a Deus. Como é que você conhece? Você tem aqui a ordem: enchei-vos do Espírito. E ele vai mostrar, ele vai dar os indicativos de uma vida cheia do Espírito Santo. O que Paulo fala aqui para todos nós? Em primeiro lugar,
Você conhece uma pessoa cheia do Espírito Santo pelo modo como ela fala. Pelas suas palavras e pelo modo também como ela fala. Falando entre vós com salmos, diz o apóstolo. É por isso que o mesmo apóstolo, quando ele vai escrever a sua carta aos Colossenses, no capítulo 3, no versículo 16, ele vai dizer assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Se a palavra de Cristo habita em mim ricamente, a palavra de Cristo vai sair de dentro de mim ricamente. Graças a Deus. Viu? O Senhor Jesus, ele vai dizer no Evangelho de Mateus 12, 24b, que a boca fala do que o coração está cheio. Nessa mesma carta aos Efésios, Paulo vai dizer que nós transmitimos graça através da nossa fala. Nós podemos edificar através da nossa fala. Você conhece uma pessoa cheia do Espírito Santo pelo modo como ele fala. Pergunta a você, como é o seu falar? Quando você se depara com uma adversidade, como é o seu falar? Eu penso nas minhas limitações, quando alguém me dá uma fechada no trânsito. Pense aí na sua. Quando alguém te dá aquele carrinho no campo de futebol. Ah, Jesus, tem misericórdia. Mas é nisso que a gente precisa se humilhar diante de Deus e pedir: Espírito Santo, eu quero ser um crente cheio da tua graça, no trânsito, no campo de futebol, nas situações mais adversas da vida. Você conhece o crente cheio do Espírito Santo através da sua fala. Segundo, você conhece a pessoa cheia do Espírito Santo pelo modo como ela adora. Efésios 5,19, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Você tem prazer em louvar ao Senhor, você tem prazer em adorá-lo, e você o adora de coração. O Senhor é aquele que sonda os nossos corações. O Senhor é aquele que vê aqueles e conhece aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então é muito importante que nós façamos, cantemos e louvemos ao Senhor de todo o coração. Mas a técnica também é importante, a técnica vocal, instrumental, buscar um aperfeiçoamento é também importante. Por quê? Porque o nosso Deus merece sempre o melhor. É toda honra, toda glória, todo louvor a Ele. Eu não posso fazer de qualquer maneira, mas vem de dentro para fora. Por isso, quero encorajar você a estudar, a se aperfeiçoar mais e mais. O Salmo 33, 3 diz: entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo. Então toque com arte, dê o seu melhor e dê com júbilo de coração. Você conhece a pessoa cheia do Espírito Santo porque ele é um adorador, ele tem prazer em cantar e louvar o Senhor de todo o coração e também com arte. Terceiro, você conhece a pessoa cheia do Espírito Santo porque ela é uma pessoa agradecida. Ela não vive murmurando, mas ela agradece por tudo. E a palavra de Deus, ela nos ensina que nós devemos ser gratos em tudo. Efésios 5:20 diz: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Os crentes cheios do Espírito Santo são sempre agradecidos ao Senhor por todas as coisas. Por todas as coisas. Não existe hora, não existe circunstância pelas quais eles agradecem. Eles sempre agradecem por tudo. Sempre louvam e exaltam o nome do Senhor.
A murmuração foi um dos pecados costumeiros do povo de Israel lá no Antigo Testamento. É um pecado grave e um sintoma de descrença. Nós devemos olhar para dentro de nós e pedimos ao Senhor que Ele repreenda toda murmuração. Murmuração é sinônimo de incredulidade. E o Senhor deseja que você, crente, seja cheio do Espírito Santo. A quarta marca de um crente cheio do Espírito Santo é que esse crente se sujeita. Ele se sujeita. Olha o que Paulo vai afirmar em Efésios 5, 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. A marca registrada no cristão cheio do Espírito Santo não é a autoafirmação, mas é a submissão. Submissão. E Paulo aqui em Efésios, ele vai dar alguns exemplos. A mulher cheia do Espírito Santo, você a conhece porque ela se submete ao marido. O marido cheio do Espírito Santo, ele é conhecido porque ele ama a sua mulher e se entrega, ele dá a vida pela mulher. Ele prova o amor entregando-se por ela. Você conhece o filho cheio do Espírito Santo porque ele honra seu pai, ele honra sua mãe. Ele se submete. Ele não é um filho rebelde. Ele não é um filho rebelde. Você conhece pais cheios do Espírito Santo porque eles criam seus filhos na admoestação do Senhor. Não provocam seus filhos a ira. Você conhece um empregado cheio do Espírito Santo porque ele serve ao seu patrão como ele serve a Cristo. Ele se submete, ele procura dar o seu melhor, ele é um ótimo profissional. Ele procura desempenhar o seu trabalho da melhor maneira possível. Ele encara o seu trabalho como um meio de servir ao Senhor. E você conhece o patrão cheio do Espírito Santo porque ele não vive fazendo ameaças, porque ele não se coloca num patamar superior, ele não olha por cima o seu empregado. E Paulo vai dizer em Efésios capítulo 6 que o Senhor não faz acepção de pessoas. O Senhor é o Senhor do pobre, do empregado, e ele é o Senhor do patrão. Ou seja, é assim que você conhece uma pessoa cheia do Espírito Santo. Porque pelo modo como ele fala, pelo modo como ele adora, pelo modo como ele é agradecido e pelo modo como ele se sujeita. Louvado seja o nome do Senhor. Agora olhe para a sua vida. Pense se essas evidências são reais, são verdadeiras na sua caminhada. Coloque a sua vida diante de Deus. Em quarto lugar, como ser cheio do Espírito Santo? Como ser cheio do Espírito Santo? E eu quero aqui seguir a orientação de Billy Graham no seu livro O Espírito Santo ativando o poder de Deus em nossas vidas. E Billy Graham, ele responde essa pergunta com muita sabedoria, dizendo que, em primeiro lugar, eu preciso ter alguns entendimentos para ser cheio do Espírito Santo. A vida cristã vitoriosa passa pelas nossas mentes, mentes transformadas. E eu preciso ter alguns entendimentos, discernimentos. Quais seriam esses discernimentos? O primeiro, eu preciso entender que Deus já me deu o Espírito Santo. Eu criei, eu sou um seguidor de Jesus e o Espírito Santo vive em mim. Esse é o primeiro entendimento. O segundo entendimento, que o Espírito Santo ele deseja encher a minha vida, mais do que eu desejo ser cheio por ele. Então o Espírito Santo deseja encher a minha vida.
É o segundo entendimento. Terceiro entendimento, eu reconhecer que há uma luta pelo comando da minha vida. Há uma luta interna, a carne versus o espírito. Há uma luta externa, o diabo, o mundo tentam me tirar da presença de Deus, mas eu preciso entender que a chave da vitória está em eu me submeter ao Espírito Santo. Ao Espírito Santo. Eu preciso me sujeitar ao Espírito Santo. Então, são esses entendimentos precisam fazer parte da minha vida. Você já tem isso de forma clara, prática, não teórica, no seu dia a dia, quando você vai fazer a sua devocional. Você traz isso à sua mente, as suas fraquezas, tudo aquilo que Deus já tem disponibilizado para você. O apóstolo Paulo vai dizer que ele já nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Ele já colocou tudo à nossa disposição. Mas eu preciso tomar posse, eu preciso me render, eu preciso me colocar diante do Senhor. Eu preciso ter esse entendimento. É o primeiro passo. Em segundo lugar, eu preciso constantemente fazer uma avaliação da minha vida diante de Deus. Você já reparou como a Bíblia, ela nos encoraja ao autoexame? Veja comigo. 1 Coríntios 11, 28. É a passagem da Santa Ceia. O que o apóstolo Paulo, ele nos encoraja ali? Vejamos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. O que Paulo está encorajando aqui? Você fazer uma autoavaliação. Pensar nos seus caminhos, nos seus erros, na necessidade de você estar mais perto de Deus, de você renunciar ao seu pecado, o seu eu, e se colocar de forma quebrantada na presença do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Mas não para aí. Segundo aos Coríntios, capítulo 13, verso 5, o apóstolo Paulo vai dizer à igreja de Corinto: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Ele fala da necessidade de fazermos o autoexame, ele fala da necessidade de nós provarmos a nós mesmos, o autoexame. E fazer o autoexame é você se colocar desnudo, sem roupa, na presença de Deus, não literalmente, é claro, mas você se desnudar a sua alma na presença do Senhor e permitir que o Senhor mostre a você as suas falhas, as falhas da sua vida, aquilo que você tem feito, tem vivido e que tem desagradado, entristecido o Espírito Santo, apagado a ação dele na sua vida. Mas você precisa fazer esse autoexame. Você já fez isso alguma vez? Essa é uma prática que a igreja tem perdido. Nós falamos disso na hora da ceia, mas muitas vezes as mentes estão como que anestesiadas. As pessoas não se preparam para participar da mesa, não se preparam para o culto, não oram antes, não pedem a Deus que dê um coração tenro, quebrantado, receptivo, para que Deus possa tratar e falar. Essa tem sido uma prática que a igreja tem deixado de lado, o autoexame. E quando o Senhor mostra, o que eu preciso fazer?
Eu preciso confessar o meu pecado. Confessar o meu pecado. Eu preciso pedir perdão a Deus pelo meu pecado. Essa é outra prática que a igreja também não tem exercido mais hoje. E o apóstolo João, escrevendo a sua primeira carta, ele nos encoraja. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confessar pecados. Você já confessou pecados diante de Deus? Quando foi a última vez que você confessou? Você confessou no atacado ou no varejo? Você chegou para o Senhor e disse: Senhor, perdoa todos os meus pecados? Ou você chegou e disse para o Senhor: Senhor, hoje eu fiz uma grande besteira. Eu magoei meu irmão. Eu pisei nele. E eu sei que eu entristeci também o Senhor. Isso é confessar pecado. Eu estou arrependido, Senhor. E eu me comprometo agora diante de Ti, que eu vou pedir perdão a Ele. Me dê condições, Senhor, de controlar o meu mau gênio, a minha ira. Eu preciso ser controlado pelo Espírito. Veja, você está confessando o seu pecado. Só que hoje, irmãos, nós, quando separamos o nosso tempo de devocional, muitas vezes nós fazemos um fast food espiritual. São 10 minutos, são 15 minutos, mas nós não dedicamos tempo na presença de Deus. Temos tempo para tanta coisa. Dedicamos tempo para tantas coisas fúteis que não acrescentam nada, mas não dedicamos tempo na presença do Senhor. E o Senhor quer despertar a sua vida, crente. O Senhor quer mover o seu coração. Você que me ouve nessa manhã, em nome de Jesus, abra o seu coração e deixe o Senhor trabalhar em você. Você deseja ser cheio do Espírito? Você primeiramente precisa ter alguns entendimentos. Em segundo lugar, você precisa avaliar a sua vida, fazer o autoexame. E a partir do autoexame você vai confessar o seu pecado. Você vai sujeitar a sua vida ao Senhor. Você vai submeter-se diante de Deus. Olha o que Tiago diz lá no capítulo 4, verso 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Isso aqui é o que? É você se quebrantar na presença de Deus. Dedicar tempo diante do Senhor. Fazer o seu retiro espiritual com o Senhor. A sua madrugada de oração, a sua manhã de oração. O Senhor deseja levantar a sua vida para isso. Então eu preciso ter entendimentos, eu preciso fazer a autoavaliação, a confissão, a sujeição. E depois que eu me submeto ao Senhor e confesso e peço perdão, o terceiro passo, que é a orientação de Billy Graham, eu vou andar pela fé. Eu vou andar pela fé. O que eu quero dizer com isso? O crente, ele anda pela fé. Pela fé. A plenitude do Espírito não é necessariamente uma questão de sentimento, de emoções, mas é uma questão de fé.
Há momentos em que Ele me dá sentimentos, Ele me dá emoções. Mas há momentos que não. Eu tenho que tomar posse daquilo que a palavra de Deus nos ensina e eu sigo o meu caminho pela fé. Pela fé. Ficar cheio do Espírito Santo, irmãos, não é um acontecimento único. E eu fui cheio do Espírito Santo. Não, não é único. Eu preciso buscar todos os dias, a todo momento, uma vida cheia do Espírito Santo. E haverá ocasiões em que eu vou sentir a presença dele. Haverá. Eu tenho sentido. Mas eu também já vivi experiências em que vi o agir de Deus através de mim e não senti. Pedro também não sentiu, com certeza. Naquele texto de Atos 8, quando ele está diante das autoridades e ele fala, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. Ele não sentiu nada naquela hora, mas ele estava cheio do Espírito Santo. Cheio. Veja, eu e você, nós devemos buscar, nós devemos nos santificar, devemos ser sinceros na nossa caminhada. Os acréscimos, nós vamos deixar nas mãos do Senhor. Se for conveniente, se aprouver ao Senhor nos dar os acréscimos, as sensações, os milagres, as maravilhas, Ele vai nos dar. Confie, mas busque com sinceridade uma vida cheia do Espírito Santo. Eu quero concluir a nossa aula de hoje afirmando que o Senhor já nos marcou com o Espírito Santo. Todos nós fomos batizados com o Espírito Santo. E Ele deseja que todos nós sejamos cheios do Espírito. Há promessas, há o exemplo da igreja primitiva. Há o exemplo. Faça hoje, aproveite essa manhã para fazer uma análise da sua caminhada, um autoexame do que Deus quer para você. Faça isso. O crente que não é cheio do Espírito, ele é incompleto. E a maior necessidade da igreja hoje é de um avivamento espiritual. Eu preciso, você precisa, a igreja precisa. E eu queria indicar a leitura de um livro do meu amigo pastor Hidauro Campos, Reavivamentos, História, Benefícios e Relevância. Ele conta a história de vários avivamentos, desde Jerusalém até o avivamento da África do Sul. São 9. Ele fala dos benefícios dos avivamentos nos mais diversos momentos da história da igreja. E a terceira parte do livro ele fala sobre a relevância dos avivamentos. Separe, leia, busque, ore. O Senhor deseja avivar a sua igreja. Vamos orar ao Senhor? Feche seus olhos e vamos pedir a Ele que Ele tenha misericórdia de nós e nos encha, nos avive para a glória do Seu nome. Senhor, obrigado pela manhã desse dia. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos ao redor da Tua palavra. Quero Te agradecer, Senhor, porque essa palavra é luz. E eu quero rogar, Senhor, que em nome de Jesus essa palavra possa cair em terra boa. Visita nesta hora, Senhor, este irmão, esta irmã. Promova, Senhor, despertamento espiritual. Ó Deus, venha nos encher, venha nos tirar da mornidão espiritual, da apatia.
Senhor, há tanta gente apática, dormente, mas nós rogamos que o Espírito Santo venha em nós agir nesta manhã, nesta hora, para o louvor, glória do teu nome. Levanta, Senhor, cada crente. Levanta, Senhor, a nossa igreja em Campo Redondo. Levanta, Senhor, em nome de Jesus, a união das igrejas evangélicas congregacionais do Brasil, que essa semana, Senhor, está completando aniversário. Levanta, Senhor, a tua igreja nesse país, para que essa igreja possa dar testemunho, ó Deus, aos povos não alcançados. Que maravilhas o Senhor possa fazer em nós e através de nós, para a honra, glória e louvor do teu nome. Ouve, Senhor, a nossa oração que fazemos a ti, no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Seguro estou nos
braços é o meu descanso, Jesus. Se o Senhor permitir, logo mais nós temos um encontro marcado. Grande abraço. Shalom Adonai.